Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Pela graça e bondade de Deus, amigo ouvinte, vamos estudar um novo tema nesse trimestre, a carta de Paulo aos Romanos. Uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo e que influenciou significativamente o movimento de reforma. Foi um contato íntimo com esta carta que fez com que Martinho Lutero se revoltasse contra os dogmas não bíblicos da igreja medieval. E por isso, amigo ouvinte, o estudo da carta de Paulo aos Romanos é fundamental para que você entenda por que você é um protestante, e a você, querido irmão católico, esta carta vai lhe ajudar a compreender o porquê que a reforma protestante foi muito significativa para que o catolicismo passasse também a desenvolver ainda mais a sua teologia, para que pudesse convencer aos seus membros de que Lutero estivesse, quem sabe, errado. Ou seja, o estudo da carta aos Romanos é muito esclarecedor, tanto para católicos quanto para evangélicos. E eu espero, meu amigo irmão, independente da religião a qual você pertence, eu espero de coração que você acompanhe o Lições da Bíblia ao longo desse trimestre, porque muitas lições preciosas e práticas para a nossa vida na atualidade extrairemos da carta de Paulo aos Romanos. Hoje eu quero apresentar a você uma visão geral desta carta, e esta visão geral, essas informações, ajudarão a você, obviamente, a compreender melhor o tema que estudaremos ao longo do trimestre. Primeiramente, o propósito de Paulo é apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes em Roma e demonstrar, explicar para eles como que o Evangelho pode unir as pessoas, judeus e não judeus, tornando-os parte da mesma família de Deus. Essa carta foi escrita aproximadamente entre os anos 55 e 58 depois de Cristo, e indicações internas da carta aos Romanos sugerem que neste tempo Paulo estava morando em Corinto, né? E obviamente o apóstolo Paulo tinha como propósito, quando estudamos a carta, ele queria visitar aos romanos para depois seguir viagem e evangelizar a Espanha. Não temos indicação de que Paulo, Pedro, um deles tivesse fundado a igreja de Roma. É provável que Paulo tenha apenas conhecido a igreja e que outra pessoa tenha estabelecido o cristianismo em Roma. Um outro aspecto importante a avaliarmos ao longo do estudo é que em Romanos, Paulo explanou de uma forma muito compreensível vários temas sobre o Evangelho. Um grande pregador do século V, chamado João Crisóstomo, ele lia a carta aos Romanos em voz alta para si mesmo uma vez por semana. Tamanha a riqueza que existe nessa carta. Paulo fala sobre o pecado, sobre a lei, sobre o juízo, sobre o destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano de salvação, a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Fala sobre a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar dos judeus e dos gentios nos propósitos de Deus, o significado do Antigo Testamento. Ele fala também dos direitos e deveres da cidadania cristã, e ele também nos apresenta princípios de devoção pessoal e de moralidade. Veja, é uma carta muito rica. E por isso que João Crisóstomo, pregador do século V, lia Romanos em voz alta para ele mesmo uma vez por semana. Não há dúvida, amigo ouvinte, o estudo de Romanos será uma grande bênção para a sua vida, em todos os aspectos. E eu quero contar com a sua companhia no estudo de amanhã e ao longo desse trimestre em que analisaremos os 16 capítulos da carta de Paulo à Igreja de Roma. Que Deus lhe abençoe, um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.